voa e a poupança que passa pela gente e mexe, incomoda. Coisas que se passam aqui dentro da minha cabeça. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Mamerindos continua numa boa. Você se lembra dessa vinheta? Então é provável que você esteja no caminho em direção a tão desagradável menopausa. E é nesse momento que a queda de cabelo e o esquecimento não são os únicos sintomas que ocorrem aqui dentro. Tem também sentimentos que a gente não consegue dar nome, sensibilidades, tristeza, choro fácil e até um estado meio depressivo. Tudo movimentos que acontecem e a gente fica se perguntando, o que está acontecendo? A mudança de humor é a mais frequente. Indiferente de estiver um dia lindo de sol ou um dia lindo de chuva, isso não é o que vai interferir no nosso humor. É do nada. A gente levanta e escuta um bom dia e dá vontade de perguntar, bom dia para quem? São as coisas pequenas do dia que passa pela gente e mexe, incomoda. O que antes tanto fez. Segundo a minha médica, a menopausa em si não é a pior fase. E quando ela começou com essa frase, eu me animei. Mediante ao que estou vivendo, o bicho lá na frente deve ser muito pior, pensei eu. Não. A fase mais crítica, ela me explicou, que agora é na perimenopausa, onde o físico e o psicológico atuam no mesmo ponto, no emocional. E esse momento exige um olhar integrado entre o físico e o emocional. Eu descobri isso a duras penas. Hoje, eu acredito e eu vivo esse cuidado médico e saúde mental como forma de trazer equilíbrio. Porque a partir desse momento em que eu tive mais clareza sobre o que estava acontecendo comigo, não era só sobre o que eu estava sentindo. Ah, eu estou sentindo problema, sintomas da menopausa, ok? Isso todo mundo diz, isso todo mundo fala, é o que eu escuto. Mas eu quero saber de mim. E essa clareza, quando eu tive esse olhar cuidadoso para o mental também, eu consegui então trazer mais consciência e responsabilidade emocional. E eu consegui essa clareza, esse equilíbrio, através da onde? Através do quê? Por que meio? E foi aí que eu comecei a me observar. Quantas vezes eu reagia sem entender o que estava sentindo, quantas vezes eu me julgava, quantas vezes, na verdade, eu não tinha consciência do que estava acontecendo dentro de mim, e aí naquele caldeirão de emoção, eu saía fazendo, falando, julgando, criticando, brigando, e terminava sempre chorando. E talvez você que está aqui comigo agora também esteja passando por isso. Talvez você esteja mais sensível, mais irritada, mais confusa e no fundo se perguntando, o que está acontecendo comigo?
Mas e se ao invés de cobrar tanto, você começasse a observar com mais curiosidade, com mais verdade, sem medo do que você possa encontrar nesse olhar? Quando eu entendi que não era só emocional, que não era só psicológico, que não era só hormonal, que era tudo junto, eu parei de brigar comigo mesmo e comecei a me escutar. E foi aí que entrou algo na minha vida que me transformou, que veio ao encontro do que eu estava fazendo para o físico. Veio a contoterapia. A contoterapia, para mim, ela entrou como uma forma de eu me equilibrar emocionalmente. Ela me ajudou a enxergar os meus padrões, a entender as minhas reações e de olhar para minhas relações com mais clareza. Não exige tanto de mim, não querer ser perfeita, não querer controlar tudo. Olhar a vida como ela é. Viver a vida como ela está. Hoje, eu vivo no motorhome, 7 metros quadrados. Eu gravo vídeos diante da vida em movimento. Cachorro latindo, carro passando. Mas foi essa leveza que eu não tinha, que a contoterapia me deu. E que fez toda a diferença nesse meu processo hormonal. Nesse meu caminho para encontrar a tal da menopausa. E mais do que isso, ela me ensinou a me responsabilizar pelo que eu sinto, sem culpa, sem me fragilizar. E hoje eu consigo atravessar essa fase com mais consciência e principalmente com respeito a mim mesmo. Isso foi o ganho maior. Respeito a mim mesmo. E é por eu viver isso na prática que nasceu esse espaço aqui. Esse canal não é sobre menopausa. Não é sobre menopausa. Ele é sobre atravessar fases da vida com mais consciência, com mais informação, com mais suporte. Porque eu iniciei a minha travessia sem isso. Sem consciência, sem informação, sem suporte. Se lá atrás eu tivesse tido algo assim, que eu pudesse ter tido a empatia de ter ali percebido que mais gente também sofria do mesmo, ou que uma única pessoa sentiu o mesmo que eu não teria me machucado tanto como eu me machuquei. Mas também eu acredito que nada é por acaso e foi no tempo necessário, talvez para que quando eu encontrasse, como eu encontrei a contoterapia, ela fazer sentido e acolhimento para o que eu estava vivendo, como faz até hoje. E aqui eu quero trazer não só a minha vivência, mas também outras formas de cuidado. Outras terapias, outros olhares, outras possibilidades para que você possa encontrar aquilo que faz sentido para você. Porque não existe só um caminho. Não existe só uma verdade. Tem que fazer sentido para você. Porque a ideia aqui de juntar todos esses conhecimentos em um único só espaço, onde você possa se reconhecer,
é para que você possa se fortalecer nesse processo. E nesse se reconhecer no processo, eu quero te instigar fazendo uma pergunta. Na verdade, são 3 perguntas. Você tem se escutado? Ou só se cobrando? Ou melhor, se ignorando? Você tem se sentido? Você entende o que você sente? Ou você só reage? Como se estivesse no olho de um furacão. Você tem se acolhido? Ou é mais fácil você se julgar? E talvez, só talvez, esse seja o momento de você começar a olhar para você com mais gentileza. Independente de onde você esteja no processo. No início, assim como eu, na perimenopausa, no meio, já sem menstruar há 1, 2 anos, ou no fim. Já passei por esse processo e está tudo resolvido. Não menstruo mais, já fazem mais de 10 anos, já saí da menopausa. Será? Indiferente de onde você esteja nesse caminho, dá de tornar esse caminho mais leve. E se eu puder de alguma forma caminhar com você nisso, já vai fazer todo sentido para mim estar aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, fica comigo, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. E eu te vejo no próximo vídeo, provavelmente aqui, dentro da minha casinha. Não sei qual vai ser o quintal, mas o cenário por aqui vai ser o mesmo. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu perco o pôr do sol e algo em meu coração é uma espécie de vazio. Você sabe como é um sentimento.